Então retornamos do nosso intervalo, gente, depois desse show magnífico que o Jake deu aqui, né? Imagina. Eu fiquei assim, ó, abobada. Gente, vocês não têm noção o que é estar do lado. Eu ficava olhando, como que ele fazia aquilo? Maravilhoso, parabéns. Muito Uma obrigado. habilidade assim, ó, invejável, tá? Muito obrigado. Eu não tenho essa habilidade. Muito obrigado. Muito Feliz que bacana, gostou. muito legal. E aí, pessoal, então, a gente tava aqui no intervalo conversando. Esse, então, é o estilo Fingerstyle. fingerstyle, né? Aham. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse estilo, porque, como pra mim é uma novidade, acredito que pra muita gente também, né? Eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia, fiquei encantada, adorei. E assim, pessoal, é muito agradável de ficar ouvindo, né? Um estilo que realmente ele não cansa, né? Os nossos ouvidos, enfim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da onde que surgiu esse estilo, né? Certo. Da onde aham. que tu escutou, enfim, e quando que tu decidiu que tu ia tocar isso, né? Certo. aham. Esse estilo chamado violão fingerstyle, ele surgiu nos Estados Unidos, naqueles barzinhos que as pessoas se reuniam, como se fossem os botequinhos, aqueles pequenos botecos de country, onde as pessoas se reuniam lá para ouvir esse estilo. E os violonistas, eles usavam um instrumento de corda de aço e eles colocavam ali nesses instrumentos a melodia acompanhado do baixo, acompanhado da percussão, se eles, né, o que eles conseguiam fazer na época, né? Sim. E a partir dali foi um estilo que começou a se desenvolver, né? Surgiu dessa forma, né? Depois vieram violonistas de nível mundial que foram incrementando esse estilo do violão fingerstyle, né? Um deles que eu destaco é o Tommy Emmanuel. Ele era um violonista que ele atualmente, porque ele ainda é vivo, é uma referência nesse estilo, né? Ele apresentou ao mundo o violão fingerstyle de uma forma mais tradicional, sem envolver muito toques com percussão ao mesmo tempo. Mais limpo, as notas, as melodias, os baixos. Quando ele fazia percussão, então ele fazia separado as batidas no violão. Tudo bem definido, Isso, não tanto misturado. Isso mesmo. Daqui a pouco ele voltava a tocar, então com as notas, né, tocando nas cordas. E depois foram aparecendo mais violonistas e a coisa vai se tornando tão grandiosa que daí o pessoal já começou a misturar tudo ao mesmo tempo. Percussão, notas, baixos, Sim, cada um melodia. vai botando assim o seu olhar dentro daquilo e vai Isso mesmo, incrementando, né? Então, na verdade, esse estilo veio do country. Isso, vem dessa época. E se a gente parar pra escutar mesmo, tem a ver, né? Quando você escuta uma música country, tem muita a questão das batidas ali, né? Tem essa origem, apesar de hoje, assim, tá um pouco diferente a coisa, mas veio dali. Diferentemente do violão clássico, onde você estuda com um instrumento de corda de nylon, é um estilo mais limpo, você não usa tanto essa parte percursiva no instrumento, né? E eu conheci esse estilo, então, depois que eu já era um violonista clássico, né? E nesses 10 anos que nesses tu 10 estudou anos, ali. Aí procurando uma novidade de eu quero aprender a tocar uma coisa diferente. Eu tinha um violão de corda de aço em casa parado, que eu não usava, só usava nylon, porque é o instrumento característico da música clássica, né? Sim. E aí, eu vou ter que usar esse instrumento, porque é até esse instrumento que eu toquei hoje, né? Sim. Era um instrumento muito bom e não estava sendo usado, então eu fui procurar o que eu podia tocar no instrumento de corda de aço, mas eu não queria tocar base, fazer uma base para cantar, eu queria usá-lo como um instrumento que cantasse, né? Sim, ele por si só, né? Isso assim, como se fosse o clássico, né? E aí ali eu pesquisando encontrei uns vídeos de violonista tocando esse estilo do violão fingerstyle, daí E me até apaixonei. então tu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Tinha visto alguma coisa assim bem superficial, mas eu pensava que era montagem, pra falar a verdade. Como é que o cara consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque eu tava mesmo aqui do teu lado olhando e digo, meu Deus, assim, ó, porque, gente, vocês não têm noção. A coordenação. E é muito rápido, né? Porque tu tem que manter tudo dentro do contexto ali, né? Sim. Tu não pode perder ritmo, enfim, a nota tem que estar direitinho, a batida junto. Nossa, gente, é assim, ó,
Eu sempre É legal de ver ao vivo, assim, é muito bacana. Eu sempre digo assim, escapou um toque ou uma batida, se foi, acabou. Sim, perdeu. E se nota, né? Isso Porque aí. é uma coisa que vai tem que pro brejo. tudo funcionar ao mesmo tempo, né? Muito legal. Verdade, Nossa, obrigado. eu fiquei maravilhada, assim. Que bom. E aí, então, tu descobriu e daí até então tu não deixou mais de tocar esse estilo. Não deixei mais de tocar. Algo um que estilo te que cativou bastante. Nossa, tem o meu coração. É um estilo mais livre, é um estilo que você pode criar, tem mais independência pra isso, sabe? Sim, sim. E me apaixonei. Não fica preso naquilo aí, né? Isso mesmo. Aquela questão. E Jake, me conta um pouquinho, então, a questão da tua vida pessoal, profissional, né? Porque tu disse assim, eu estudo tantas horas por dia, eu tenho a questão, ele tem alunos também, né? Sim. Então, assim, a tua vida deve ser uma correria, né? Porque, assim, pra tu poder conciliar esses Sim. estudos com o cantor que tu trabalha ali, não é muito fácil, né? Sim, é um pouco corrido mesmo, né? Eu, desde que comecei a trabalhar, eu tive só 2 empregos. O primeiro deles, eu trabalhei como garçom à noite, para mim poder ter o dia para estudar música, né? Então eu tinha todo o dia para estudar música. E depois que eu me tornei profissional da área da música, comecei a trabalhar com música e já tem 15 anos que eu só vivo disso. Olha que joia, que bacana. Isso também a gente abordou aqui no primeiro programa lá, Música como Trabalho. E às vezes não, é interessante a gente expor, porque a maioria das pessoas quer ingressar na música, eu vou viver só da música. E não, a gente tem que fazer outras coisas, né? Então isso é bacana tu falar. Sim, né? Que eu acho que mostra o lado do quanto a gente batalha, né? Sim. Pra chegar onde está hoje. Sim, é verdade, Há 15 anos eu vivo só da música, né? Entre aulas e tocar em volta, né? Se vira nos 30. Então eu separo, assim, o meu dia, na verdade, né? Tipo, por um exemplo, de manhã eu separo pra mim estudar. Né? Tu consegue pra tu te dedicar também. Isso aí, Porque senão tu acaba, não que tu vá perder, mas tu não vai praticar daí. Isso mesmo, né? Eu optei, assim, de manhã não trabalhar, então eu não tenho alunos de manhã, que é o momento que eu tiro para tirar repertório dos artistas para quem eu toco, para tirar o meu repertório, para passar as músicas dos concertos, dos recitais, né? De manhã. Na parte da tarde eu dou aula e da noite também, né? E é o horário normalmente que eu acho que as pessoas preferem também. Sim, isso mesmo. Então rende mais, né? Mas assim dá pra levar, Lizzy, na boa. Consegue conciliar bem. Conciliar a vida profissional. É porque quando tu me pessoal. falou, né, 9 horas de estudo por dia, claro, naquela questão do mais atrás, digamos, né? Hoje não mais. Mas assim, tu ainda precisa de algumas horas. E fico pensando, não, isso compromete uma parte do dia. Compromete, Então tu tem que estar bem ciente do que tu quer. Eu vou querer ser instrumentista, mas eu vou ter que abdicar de algumas coisas, né? Sim, tem, verdade. Então nem tudo a gente consegue fazer ao mesmo tempo, não né? Dá, E muitas pessoas até às vezes se deparam com a gente e perguntam assim, tu trabalha só com música? Poxa vida, eu trabalho com música e só com música e trabalho muito. Trabalho muito, E é exaustivo às vezes. Sim, é exaustivo, sim. Porque nós artistas, nós temos o nosso limite também, né? Então deve ter aquele dia assim, que hoje eu vou ensaiar pouco, mas tô cansada. Não, mas amanhã eu vou recuperar. Tem que recuperar. A gente se cobra muito, né? Sim. Não consegue estar sempre numa zona de conforto. Não consegue. E você fica alguns dias, eu falo por mim, por exemplo, 2 dias que eu não pego o instrumento na mão, já me faz uma falta. Já sinto que a minha técnica muda, eu tenho que compensar de alguma forma isso, sabe? Sim. Acaba se tornando um vício bom. Um vício bom. É um vício bom, né? Que bacana. E me conta assim, quando tu estudou esses 10 anos, tu não dava aula. Tu se focou pra estudar. Pra ti, no caso. Sim. Né? E aí, quando que tu se sentiu preparado para dar aula? Porque eu quero falar isso aqui, porque assim, a gente vê muita coisa errada no mundo da música, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa estudou 2 anos de violão, quer dar aula. Ou, sei lá, 2 anos de canto, quer dar aula. Eu, particularmente, uma opinião minha, né, gente, como cantora, mas assim, e como fonoaudióloga, uma voz, por exemplo, para ser formada, ela leva 5 anos.
né? Então, Sim. principalmente o canto lírico, que é o meu estilo. Então, assim, tu tem todo um preparo, tu não pode pegar ali de primeira, vou cantar uma ópera, se eu não tenho nenhuma musculatura apropriada, ainda treinada. Aham. E eu acredito que o instrumento seja a mesma coisa, Sim. né? Então, o quanto tempo tu levou pra... Não, agora eu me sinto preparado para ensinar, porque o ensinar, ele é muito importante, né? Porque a gente pega um profissional que não tá tão qualificado, a tua base, ela não vai ser a mesma. Aham. E a base é onde vai te nortear o resto do teu caminho, Sim. né? Aham. Então, quanto tempo depois, assim, tu pensou, não, agora eu vou dar aula, eu vou trabalhar com isso e eu vou dar aula. Certo. Naquele período dos 10 anos que eu estudei de violão clássico, no quinto ou sexto ano eu comecei a dar aulas. Entendi. Instruído daí pelo meu professor na época da escola que eu estudava. Então ele viu que eu poderia dar aulas, né? Então ele colocou Sim. eu dar aulas na escola dele. Que bacana, Isso, te sob a oportunizou. supervisão dele. Que joia. Isso aí. Então foi ali que eu comecei a dar aulas. Então foi no quinto ou no sexto ano, eu não estou bem lembrado, Tá. né? Desses 10 anos estudando Mas foi violão bacana clássico. que tu teve uma supervisão, digamos. Sim, Tu teve aham. um apoio, um preparo. Isso que é interessante, né? Isso, eu dava aula dentro da escola sob a supervisão dele, né? E daí, depois dali, eu comecei depois a dar aulas daí por conta particular no meu estúdio. Dei bastante aula em daí escola. investir no teu lado, ali, Aham, na tua isso parte, mesmo. né? Que joia. E hoje, assim, em média, tu dá aula todos os dias. Todos os dias, Menos sábado e domingo. No sábado eu ainda trabalho de manhã dando aula. Que bacana. Isso. Sim, porque é um dia que as pessoas procuram também, às vezes. Durante a semana não tem tempo, enfim, né? Sim, E aí domingo é tua folga. Domingo a minha folga. eu quero descansar. Às Tem que vezes ter. tocava no domingo. Sim. Sim, porque às vezes tem show. Às vezes enfim, tem tem apresentação. apresentações, né? É. E Jake, assim, pra gente finalizar, então, né? A gente teria assunto pra ficar até amanhã aqui, né? É verdade. Porque é um assunto muito legal. Então, pra mim, como cantora, é muito bacana aprender contigo, tá? Imagina. Assim, tu é uma pessoa muito acessível, muito legal conversar contigo. Hoje tu me deu uma aula aqui. Imagina. Né? E pra gente saber, assim... o quanto demanda também a parte do instrumento, né? Tu conhecer teu instrumento, tu te ambientar com ele. Eu digo que ele é o teu melhor amigo, digamos assim. É verdade. Né? Então, como o microfone é do cantor. Se tu pega um microfone que não é bom, tu já não se habitua com ele. Então, tem toda essa questão. Eu queria que tu me falasse, assim, pra tu ensinar, né? Tem alguma técnica que tu utiliza? Ou é a técnica da repetição? Como que é quando tu vai ensinar um aluno, né? Por exemplo, uma pessoa que nunca teve contato com violão, né? E quer aprender a tocar. Como que tu trabalha isso? É a parte auditiva que tu utiliza? É a parte de notas, né? Como que tu faz isso? Essa parte, geralmente, eu sempre falo que cada caso é um caso, sabe? Às vezes tem alunos que me procuram e chegam pra mim e dizem, eu quero aprender a tocar violão clássico. Então, já vem do estilo que a gente falou antes, nós né? temos um método para violão clássico, a gente segue aquele método, né? A maioria dos alunos querem tocar violão popular. Então, o violão popular não existe nenhum grande método assim a ser seguido, na verdade, né? Então, nesses anos dando aula, eu fui desenvolvendo um método próprio meu de dar aula, sabe? E mais ou menos tu vê o conhecimento do teu aluno, né? Isso, e a ele já necessidade sabe tocar dele. um pouquinho, aqui já dá pra ir um pouquinho mais além. Isso né? mesmo, Então, vai então, sentindo. cada aluno é diferente um do outro. Eu já testei, não consegui ter sucesso, eu fiz de propósito, eu não consegui aplicar o mesmo método para todos os meus alunos. Né? Então, por exemplo, fulano de tal quer aprender isso, ciclano quer aprender isso, mas eu não consigo usar a mesma metodologia de estudo para os dois. Sim. A não ser que se trate do violão clássico, porque daí tem um método elaborado que tu segue e tal, né? O clássico, obrigatoriamente, tem que ter uma técnica, digamos, isso diferenciada. Mesmo. Então, existem métodos desenvolvidos e tal, de aprendizagem, que tu começa do zero e daqui a pouco você entrega o aluno ali tocando muito bem, né? Então, dependendo do aluno, é a forma com que eu trabalho, sabe? Então, geralmente a gente começa com o conhecimento de alguns acordes e ritmo. Porque quando o aluno chega do zero, né, Sim, eu preciso treinar o ouvido dele. Então, uma das principais coisas é
O ritmo, porque se o aluno não tem ritmo, né? É a base não, de tudo. Não consegue entender como acompanhar uma música e tudo mais. Então eu me dedico primeiro nessa parte, sabe? Ritmo e alguns acordes. Na verdade, faço o aluno tocar algum ritmo conciliando com os acordes, apresento alguns acordes, né? E vou desenvolvendo nele depois um método meu daí, sabe? Não é método, e não é um método patenteado também, quem quiser usar pode usar. Pode copiar. Eu vou passeando com o aluno ritmo a ritmo. Sim, então, por vai exemplo, apresentando para ele todos isso os ritmos. aí. Esse é o ritmo da guarânia, esse ritmo ele funciona dentro desse estilo musical, a gente estuda músicas com esse estilo, aí quando eu percebo que o aluno ele está bem habituado a esse ritmo, né, a gente passa para um outro ritmo, esse é o ritmo chamado balada. Sim. Então apresento para ele esse ritmo, músicas que cabem dentro desse ritmo, e vou indo assim, né? Lá com o passar do tempo, percebo que o aluno ele tem uma habilidade para se tornar um instrumentista, direciono ele para o instrumento, para o estudo do instrumento clássico, né? Sim. E é mais ou menos por aí. É porque eu fico pensando, eu lembro quando eu estudei violão, né, muito tempo atrás. Não assim, gente, que eu seja muito velha, né, mas foi um tempinho atrás. Eu lembro assim que até o meu professor foi o Luiz Ortiz na época. Sim. Né? Até Luiz, Conheço. um abraço, né? Tudo de bom pra ti. Obrigado por ter me ensinado. Valeu, né? Porque questão do canto eu preciso muito, a questão das notas me ajudou muito, né? Mas infelizmente eu não consegui seguir o seu caminho. Mas assim, eu lembro que quando eu estudava, eu tinha dificuldade, por exemplo, então eu cantava e tocava ali, né? E eu lembro, assim, que eu tinha muita dificuldade na questão, que a gente tava comentando antes, então, das notas ali, de fazer uma pestana, né? Não tinha essa habilidade. E é uma persistência, né? Porque dói o dedo, aquela coisa, principalmente mulher. Eu não vou mais tocar isso aqui porque machuca a minha mão, né? Então, assim, eu lembro que até hoje, até porque o meu pai também é músico, enfim, o violão, ele é um instrumento que ele exige muito do instrumentista, né? Diferente de um piano. O piano exige, sim, o trabalho, mas a questão das teclas, elas estão ali prontas. Sim, o som está pronto, né? E o violão não, tu tem que fazer a nota. Isso é que mesmo. nem o violino. Isso aí. Né? Então, assim, é uma coisa que exige totalmente de ti. Sim. Né? Então, a questão do preparo, por isso que eu te perguntei que técnica que tu utilizava, né? Porque eu penso assim, tem métodos que usam parte auditiva, enfim, né? Que a gente sabe. Eu, por exemplo, trabalho com trilha. Então, o que eu faço? Eu sei que eu tenho que entrar em determinada música quando tá em tal instrumento. Então, eu trabalho muito isso em mim. Sim. Além da contagem ali, né? Pra não entrar errado e tal. Então, essa questão do instrumento, ela dá um norte pro cantor muito grande, né? Por isso que eu te perguntei, eu disse, como será que ele ensina, né? Porque uma pessoa que nunca teve um contato. Sim. Então, é complicado, assim, de tu já chegar, não, vou ter que, como tu falou, a questão do ritmo e outras coisas ali, isso né? mesmo. Acordes e ritmos é por onde eu começo, base. quando o aluno não sabe nada. Que joia, que bacana. Ai, gente, chegou naquela hora que eu não gosto, que eu vou ter que encerrar o programa, né? Eu me empolgo e eu falo, mas é que não adianta, quando a gente gosta, né? É legal isso. Então, gente, eu quero fazer um agradecimento, então, todo especial. Muito obrigada por tu ter vindo, disponibilizado o teu tempo de vir aqui conversar comigo, né? Como eu falei, foi uma aula pra mim, né? Eu passei a te admirar agora mais ainda, né? Do que eu admirava o teu trabalho. E as portas estão sempre abertas quando tu quiser participar, apresentar um novo trabalho, né? O programa está à disposição. Muito obrigado. Então, gostaria que tu divulgasse então para as pessoas, né, como elas podem te encontrar nas redes sociais, né, quem quiser fazer aula contigo, né, fica bem à vontade. Certo, eu primeiramente quero agradecer o convite, tá, Lizzy, de vir aqui contar um pouco da minha história, falar sobre música, que é aquilo que eu vivo no meu dia a dia, né, e sou imensamente grato por esse convite e foi um prazer estar aqui, tá, e estou aí também para o que precisarem de mim, né? O pessoal que quiser me encontrar nas redes sociais, então é Jake dos Passos, né? Tanto no Facebook como no Instagram. E meu nome é meio diferente, é bem fácil de me encontrar. Sim. A partir dali o pessoal vai conseguir me encontrar vai ter contato de telefone, de e-mail, né? Então Jake dos Passos, Facebook, Instagram, o pessoal vai me achar. Fazendo alguma coisa relacionada à música. A música, né?
Que bacana, que legal. Então, espero, assim, o intuito desse programa realmente aparece, gente, é para isso, pra gente divulgar os nossos talentos, né? E com certeza tu é um dos grandes talentos que Farroupilha tem, né? Obrigado. Então a gente fica, Feliz. enquanto farroupilhense, eu fico muito orgulhosa de ter um colega, assim, tão profissional e tão renomado que nem você, né? Muito obrigado, imagina disso. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Gente, então, como eu falo pra você que tá aí do outro lado, que é artista, vem aqui conversar comigo, que eu quero contar a tua história, eu quero aprender com você. E aparece!